Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Eu venho em nome de toda a minha família, né? Convergência, povo do Ticum, a minha família mesmo, a minha casa. Vim junto com o Vini, que é da casa aqui também, está ali atrás. Para mim é uma alegria estar com vocês nesse dia. E eu falei para o Denis, eu vou de qualquer jeito, mas como ele falou, eu passei recentemente por um processo ali de uma certa estafa, né? E eu estou voltando agora e eu estou com muitos trabalhos reprimidos. Então eu estou visitando as muitas cidades que a gente auxilia. E no domingo passado eu estava em Taubaté. No retrasado eu não estava também em Montemor por algum motivo. No outro eu estava lá em Fortaleza. E aí os irmãos pegaram no meu pé. Disseram, e aí, não trabalha mais aqui? Vamos cortar teu salário. Eu falei, não, quero salário aqui. Então eu fui no culto hoje de manhã lá e tive com os irmãos já, saí no finalzinho da pregação. Agora que não dá mais tempo de vocês chegarem lá, eu posso até dizer para vocês que quem prega no culto hoje lá é o Iago Martins, senão os irmãos podiam se levantar tudo para lá, né? Vamos ouvir uma pregação melhor ali. Mas vou também terminar o culto, vou sair correndo, porque o pessoal vai almoçar na minha casa, mas eu de verdade não queria estar de fora desse momento. Quando o Denis falou do novo salão, e falou, poxa, se você pudesse vir aqui, algumas semanas atrás, eu comecei a pensar e orar sobre o assunto. E tem uma palavra que eu amo declarar sobre a vida das pessoas, que é novo tempo, né? E eu senti muito forte isso, como se um novo tempo do Senhor tivesse vindo sobre vocês. E eu perguntei, Senhor, o que eu posso compartilhar com os meus irmãos? E uma das passagens que eu mais amo, e eu sempre cito, mas eu nunca prego, ela especificamente, ela ficou bem evidente para mim. Então eu quero pregar em cima de 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 9. Se você já puder abrir sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Eu quero falar a respeito desse novo tempo que essa comunidade está experimentando do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Se você encontrou, me acompanha, por favor. Diz assim na versão NVT, tá? Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Fazer duas coisas ao mesmo tempo não dá certo, né? Eu estou tentando abrir uma outra passagem já aqui. No verso 8 diz, e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Mas no verso 9 diz, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Libera o conhecimento da tua verdade que está declarada nas Escrituras, Senhor. Deixa-nos ver e perceber o teu espírito. Quando o Senhor inspirou Pedro a escrever essa carta, qual era a sua intenção, qual era o seu desejo? Encontra o nosso coração, Senhor, como uma terra boa, que vai receber a tua palavra como uma boa semente e que vai frutificar muito para a tua glória, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para essa passagem, e eu quero abrir ela, porque eu não trouxe minha Bíblia, está ali na minha mochila, porque eu não estou mais enxergando as letras da minha Bíblia, e fala-se que isso é algo comum quando chega a uma certa idade, né?
Mas quando nós olhamos para essa passagem, uma passagem aparentemente simples, mas muito carregada de verdades, Pedro está escrevendo a irmãos. Pedro ele não está falando a outro tipo de pessoas, senão para os eleitos, para aqueles que foram chamados pelo Espírito, para aqueles que foram encontrados e receberam a herança da santificação, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. E o interessante é que a mensagem de Pedro é uma mensagem que lembra as pessoas de um momento em que elas estavam vivendo e que transiciona essa mentalidade para um novo tempo, um novo momento. Ele está dizendo para eles, porque ele está dizendo assim, ó, já que vocês foram perdoados do pecado, já que vocês foram escolhidos pelo Espírito para viver uma vida santa diante de Deus, já que nasceram com Cristo, abandonem. E aí a gente gosta dessa lista, né? Todos nós, pecadores, e se você não se identifica com isso, eu te entendo, mas eu vou falar da perspectiva de uma antropologia bíblica cristã, de que nós somos seres caídos, que fomos alcançados e regenerados pela graça de Cristo, mas que nós nascemos no pecado, como a própria Bíblia diz. Em pecado me concedeu a minha mãe e não há um bom. Então eu vou partir dessa perspectiva de que não tem bom aqui, tá bom? Que todos nós somos caídos, mas que ao mesmo tempo nós recebemos a graça de Cristo e essa é a única causa de não sermos consumidos pela presença de Deus nesse lugar. Amém? Então, ele está dizendo, se vocês receberam a Cristo, livrem-se. Parece muito prático, muito pragmático. E como homem caído, nós também somos religiosos. Nós gostamos de práticas que a gente pode anotar como lista de supermercado. Então, o que eu preciso fazer? Geralmente, quando um novo convertido, ele acaba de aceitar Cristo, ele ainda nem provou da vida da igreja, mas ele já é religioso. Ele já diz assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Me dá uma lista aí. É incrível, nós amamos essa lista para saber o que a gente pode cumprir, e aí a gente risca os cheques, esse eu fiz, esse eu fiz, esse eu consegui. E aí o que eu faço? Depois que eu risco tudo, eu me inflo, e eu fico, tá vendo como eu sou um bom cristão? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque eu não sou como aqueles. Você lembra dessa oração em Lucas 18, do fariseu? E muitas vezes, facilmente, quando nós conseguimos ticar alguns risquinhos daquela lista, a gente já começa a dizer, não, hoje eu posso entrar na presença de Deus, eu fiz devocional, eu fiz culto doméstico, eu entreguei as minhas contribuições mensais, nossa, eu estou com o meu checklist riscado. Querido, a única causa de chegarmos na presença de Deus e não sermos fulminados é porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10 fala a respeito disso a partir do verso 19. Existia toda uma movimentação sacerdotal, litúrgica, religiosa, para que qualquer ser humano que desejasse chegar com um pedido a Deus, tinha que cumprir isso. Ele precisava de um lugar especial, o tabernáculo, um homem especial, o sacerdote, um dia especial, e às vezes era uma vez no ano, né? Com toda uma oferta especial e várias indumentárias especiais. Mas Cristo, por meio do seu sangue, ele não criou um atalho, ele criou uma ponte que passa por cima de toda a religiosidade e nos coloca de cara com Deus. E já que Cristo fez isso, então nós vamos curtir a vida doidado, né, irmão? Uma vez salvo para sempre, né? Parece que é assim que a gente encara. Então vamos viver a graça porque a graça é maravilhosa. Não. Já que Cristo fez tudo isso por vocês, já que Cristo perdoou os seus pecados, já que Cristo lhe presenteou com uma herança, a santificação, lhe deu o Espírito que habita dentro de você, agora você tem poder para viver longe de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, de toda difamação. Irmãos, na nossa carne, nós não conseguimos ticar essas cinco, né? Hipocrisia. Nós não conseguimos ticar esses 5 problemas aqui, porque nós naturalmente vamos cair nisso. Maldade, irmãos, é conosco. Ô cabeça ímpia.
engano, o pastor prega o que ele quer. Eu entendo o que eu quero. E baseado nesse inteirinho aí da palavra que saiu da boca do pastor e como ela chegou no meu ouvido, eu crio um engano para eu crer, para se tornar muito mais fácil o caminho da cruz, porque a Bíblia diz que ele é estreito e apertado, né? Hipocrisia é coisa de crente, irmãos. Não deveria ser. Você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é o nome dado àquela máscara. Vocês lembram até hoje, quando tem carnaval, a figura que eles usam não é aquelas mascarazinhas? Porque aquela máscara é a máscara que os atores usavam para encenar num teatro. E muitas vezes é exatamente isso que a gente faz. Nós somos um ser humano de segunda a sábado, mas domingo é o dia do culto. Então no domingo eu me visto de crente. Eu visto uma roupa de crente, eu pego a minha Bíblia de crente, eu boto debaixo do meu braço, eu pego os meus filhos e digo para eles, enquanto nós estivermos no culto, finge também que tu é crente. E a gente vem para um lugar, porque de verdade, irmãos, num ambiente como esse, nós não vamos nos conhecer. Vocês não vão me conhecer me ouvindo falar. Eu posso ser um hipócrita. Eu posso ser um ator. Porque quem me conhece são as pessoas que convivem comigo. Entende? Quem sabe de fato quem eu sou é minha mulher e os meus filhos. Mas os meus irmãos que estão vivendo comunidade intensamente comigo sabem quem eu sou. E, na verdade, é a respeito disso que Pedro está falando. Vocês receberam Cristo. E porque vocês receberam Cristo, vocês podem se livrar de todas essas coisas. Inveja, irmãos, eu tenho muito. Quando eu entrei na cidade, eu já tive inveja da cidade de vocês. Porque eu falei para o Vini, é disso que eu estou falando. Deus tinha que falar comigo para eu vir para um lugar desse. Porque na minha cidade eu não consigo usar a quarta marcha, porque já acabou a cidade na terceira. Entende? Na minha cidade não tem um shopping. Aí eu falo, poxa, Deus podia falar comigo para eu vir para essa cidade. Eu tenho inveja, sabe, de tudo. Difamação, não. Falar mal dos outros não é comigo, não. Sozinho eu não gosto de falar mal de ninguém. Só quando a gente se junta em um grupo, né? Então, infelizmente, essas práticas às vezes continuam na nossa vida, mesmo depois de termos encontrado Cristo. Mas o que Pedro está dizendo é que alguém que recebeu o Espírito Santo, a salvação, ele tem um poder que capacita a vencer a lei. A lei é impossível para nós ser cumprida, irmãos. Mas Cristo cumpriu. Antes, no judaísmo, eram 613 ou 630 leis para guardar, além dos 10 mandamentos. Mas agora Cristo cumpriu todas as coisas e o Espírito dele habita dentro de mim e de você. É só por causa dos méritos de Cristo que nós vamos conseguir, andando pelo Espírito, guardar a lei. Mas tem algo interessante que ele fala. Desejem o puro leite espiritual, para que por meio deles vocês cresçam e experimentem a salvação. Irmãos, é incrível, mas aonde existe vida, existe fome. Eu sempre estou conversando com os meus filhos. Eu tenho um filho de 15 e uma menina de 14. E há uns 6, 7 anos atrás, eles ouvindo o evangelho, eles ficaram espantados e compreenderam o tamanho da maldade deles. E eles disseram, nós precisamos de verdade de Cristo. E a gente passou a pregar com mais intensidade ainda o evangelho. E eles se arrependeram dos pecados dele e eles foram batizados. E eles estão ali, caminhando com Cristo. Mas quando eu falo com eles como se eles não fossem salvos. Aí eles dizem assim para mim, pai, mas por que o senhor está falando comigo como se eu não fosse salvo? Eu cobro eles como se eles fossem irmãos, mas eu prego para eles como se eles não fossem. E aí eles me perguntam por quê, e eu falo, porque eu não vejo fome, porque eu não vejo sede. Você lê a Bíblia, se eu mandar você lê a Bíblia. Você faz devocional, se eu te mandar fazer devocional. Mas isso cabe a nós, irmãos. Se você tem fome de Deus, significa que tem vida de Deus dentro de você. Se você não tem fome de Deus, pare e pensa nessa semana assim, ó. Nossa, essa semana foi muito corrida, Ivo. Realmente, eu não consegui ler a Bíblia, eu não consegui orar. Foi corrida, irmão? Foi. E você conseguiu se alimentar em algum momento? Ah, não, eu fiz todas as refeições. É porque você entendeu que as refeições, elas são fundamentais para a sua vida. Elas são fundamentais para te manter de pé.
Se você entendeu que a vida do Espírito precisa ser nutrida, você vai perceber, e eu não estou falando de devoção, oração, leitura da Bíblia como um ato de justificação, tá? Eu estou falando como evidência de salvação. E se você não teve fome, irmãos, eu te libero agora para você começar a sua crise de fé. Está liberado. Pode se perguntar, será que eu sou crente? Pode se perguntar, não fique mal não, tá bom? No final a gente resolve esse negócio. Porque se não existe fome, é porque talvez a vida de Deus não está habitando dentro de você. E é bom que você fique nessa crise, porque se ela não tiver, tá tudo bem. Nós vamos pregar o evangelho para você hoje e você vai reconverter, você vai converter, eu não sei qual é o processo. Eu acho que conversão é só uma de verdade. Eu acredito na perseverança dos santos, não exatamente como os hipergraça dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito que alguém que foi salvo, ele vai permanecer salvo para sempre. Não porque ele está autorizado a pecar e no fim ele vai ser salvo, mas porque alguém que foi salvo, ele vai permanecer em santidade, de tal forma que até o fim ele vai perseverar nessa salvação. Entende? Então eu não acredito em reconversão, mas eu acredito em conversão. Por quê? Porque na igreja tem dois processos. O primeiro processo é a ilusão. Em 1997, eu ouvi uma pregação muito persuasiva que dizia que se eu não entregasse a minha vida para Cristo, eu ia para o inferno. E eu falei, eu não quero ir para o inferno. O que eu preciso fazer? Levantar a mão e ir lá na frente? Prontamente fui lá na frente, aceitei Jesus. E aí, eu não tive a quem perguntar, porque era uma grande igreja e eu não tive contato com ninguém. Então eu não perguntei qual é a lista de coisas que eu tenho que fazer. E eu fui ali, todo domingo eu ia para o culto. O que eu fiz? Eu troquei a missa pelo culto. Antes eu ia para a missa, agora eu passei para o culto. Mas depois desse processo, dessa experiência, eu tive a felicidade de encontrar 3 amigos que haviam estudado comigo e que converteram e foram discipulados por alguém. E eles me discipularam, e eles me instruíram no caminho. Ainda que fosse num contexto religioso legalista, isso me ajudou pelo menos a abandonar algumas obras da carne. Mas passados muitos anos, lendo um livro, a graça brilhou diante de mim. Então eu falo que a minha convenção, ou seja, eu me convenci que eu era salvo em 97, mas lá por 2000 e pouco, a salvação me alcançou. Toda a prática de pecado que me dominava até então perdeu sentido porque a beleza de Jesus capturou os meus olhos de tal forma que a fonte de prazer que eu encontrava na criação, ela foi totalmente transferida para o Criador. Então eu acredito que a minha conversão foi mais ou menos ali. Então pode ser que você tenha sido convencido no momento religioso e talvez você está em crise e está liberado para isso, porque você pode ter a sua conversão hoje. E eu estou falando disso porque é um processo que eu mais vejo. No Convergência a gente recebe crente de tudo que é lugar do Brasil. E todos eles vêm crendo que são convertidos. Mas na medida que a gente começa a conviver, a gente chega à conclusão. Irmão, desculpa, você não é crente não. E aí quando o cara é convencido, ele... Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando ele percebe quão miserável e decadente é a sua condição, ele consegue receber o poder do evangelho aplicado no seu coração, que vai trazer a transformação que ele precisa. Então Pedro está dizendo, desejem o puro leite, porque desejando o puro leite, vocês vão crescer e experimentar a salvação. Leite é o alimento básico, é o alimento inicial. Talvez ele queria dizer, desejem feijoada, mas ele não conhecia feijoada naquele contexto, né? Mas talvez lá tinha bode, né? Porque eles comiam muito caprino. Talvez ele queria dizer, desejem um alimento sólido, mas o estômago de vocês talvez é tão fraco que é melhor vocês desejarem o leite puro. Mas ele está falando sobre a palavra, o evangelho. A minha pergunta é, você tem desejado alimentos espirituais, irmãos? Porque somente famintos são saciados. Você lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurado, felizes são aqueles que têm fome e sede, porque eles serão fartos.
Se você não tem fome, você não vai comer. Se você não comer, você não vai nutrir. Se você não nutrir, você vai ficar desnutrido. E a sua fé vai morrer. Mas o fato é que, como eu falava para vocês, o homem religioso, e deu tilt no meu esboço aqui, o homem religioso, ele em si mesmo busca encontrar satisfação, alegria, e nos seus próprios méritos ele busca se tornar merecedor da justiça de Deus. Ô, coisa difícil. Então, Pedro continua no verso 3 e 4. E ele diz assim: já que vocês provaram que o Senhor é bom, na verdade é uma dúvida, né? Se é que vocês provaram que o Senhor é bom. Que interessante é essa passagem. Eu vou voltar nela para ler. Porque ele diz: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Então, irmãos, somente quando nós temos pleno conhecimento da nossa maldade, é que nós percebemos o tamanho da bondade de Deus. Você sabe que quando eu era criança e os meus avós já pregavam para mim, eles diziam assim para mim: meu filho, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Eu dizia: por quê? Porque ele morreu na cruz pelo pecado de toda a humanidade. E eu lembro que eu dizia para minha avó assim: ô vó, se fosse para salvar toda a humanidade, eu também morreria na cruz. O que tem de tão grandioso no ato de Jesus? Mas ela estava falando sobre uma condição de eu entregar a minha vida para ser salvo. Mas ela não falava de uma condição, é que eu era condenado. A boa notícia só encontra sentido quando a má notícia vem primeiro. O irmão ontem teve uma má notícia, né? O Denis me mandou a foto, eu vi que o negócio foi pesado, né? É muito ruim a má notícia. Mas imagina vocês, e aí os irmãos podem realizar a minha metáfora aqui hoje, tá bom? Imagina você que não fosse você que estivesse no carro, o carro tivesse emprestado. E alguém dissesse para você assim: como é que é o nome do irmão? Gilberto. Gilberto, eu tenho uma notícia muito boa para você. Aí, poxa, pode me falar. Teu carro sofreu um acidente e acabou ele. Como assim, Ivo? Você está falando para mim que essa notícia é boa? Não, a boa notícia é o seguinte: é que eu resolvi te presentear com uma Hilux agora. Entende? É mais ou menos assim a notícia do Evangelho. Alguém sentiu de Deus de dar Hilux para o irmão? Levanta a mão. 10 mil, quem vai dar 10 mil? 20 mil? Vocês já viram isso em algum lugar, irmão? Eu já vi na TV. A boa notícia, ganhar uma Hilux é legal. Mas se você ganhasse a Hilux na hora que você visse o seu carro despedaçado, o efeito é maior, porque você não estava aqui flat, não. Você estava lá down, você estava lá embaixo, de repente você dá um up. Assim. A boa notícia encontra sentido quando eu percebo que os meus pecados não apenas me separavam de Deus, não apenas me separavam uns dos outros, não apenas me separavam de mim mesmo, mas eles me condenavam a um castigo eterno. E o que ele está dizendo é: vocês sabiam quão condenados vocês eram. Porque muitos desses novos nascidos aqui, eles eram judeus, eles eram gentios, mas eles já vinham de um contexto religioso. E eles sabiam como era caro o fato de ser alguém religioso, de se tornar aceito por Cristo. Mas a notícia ganha o real significado, o real sentido, quando ele diz assim: agora que vocês provaram a bondade de Deus, agora vocês podem se aproximar de Cristo. Sabe, irmãos, as pessoas sem o Espírito Santo, elas rejeitam Cristo.
E é isso que a passagem está falando. Os homens o rejeitaram. E a pedra angular também é a pedra de tropeço. A notícia de Jesus é como a notícia do grande e terrível dia do Senhor. A volta de Jesus ela vai ser grande e terrível. Por quê? Porque eu vou te falar como é que é. Um outro exemplo aqui. É mais ou menos assim, ó. Você está na sua casa e um ladrão invadiu a sua casa. Alguém grita, a polícia chegou. A notícia é grande para você que estava refém de um ladrão. A notícia é terrível para o ladrão. A vinda do Senhor é grande e terrível, porque aqueles que estão preparados para encontrar com Ele, ela é maravilhosa. Mas para aqueles que o rejeitaram, Ele é a pedra que esmaga. Ou Cristo é o nosso fundamento, ou Cristo é uma laje pesada que vai cair sobre nós e vai acabar conosco. Entende? E sem o Espírito eu rejeito Cristo. Porque o homem sem Deus, ele não consegue enxergar a condição de falência e fossa que ele vive. Vocês trabalharam o evangelho, vida centrada no Evangelho aqui, o Evangelho centrado na vida, o verdinho? Não. Lá tem uma lição, se eu não me engano é a segunda lição, que ela mostra que quanto mais nós conhecemos a santidade de Deus lá em cima, e quanto mais nós conhecemos a condição de miséria nossa, mais a cruz fica maior para nós. Então entenda, quanto mais alto você percebe que Deus é, e quanto mais baixo você percebe que você é, mais a cruz ganha sentido para você. Para mim a cruz não fazia sentido quando a minha avó pregava, porque eu não sabia que eu era tão miserável pecador. Eu achava que eu era um garotinho, gordinho, bonitinho, que era um bom garoto, obediente ao papai, à mamãe, à vovó, atravessava as velhinhas na faixa de trânsito, e aí bastava um dia eu ter uma cereja sobre o meu bolo e estava tudo bem. Mas o fato, irmãos, é que sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós estamos condenados. E o ponto é, será que nós não temos, pela nossa arrogância ou ignorância, rejeitado o Cristo da cruz? Porque você sabe como é que a gente rejeita Cristo da cruz? É quando a gente tenta, pelos nossos próprios méritos, se tornar merecedor do amor de Deus. Hoje eu orei, então hoje Deus me ama. Basicamente é como se você dissesse para Jesus que está lá na cruz: ei, desce daí, não precisa do teu sacrifício, eu já oro o suficiente. Faz sentido para você? Eu estou sendo claro? Objetivo? Tem alguma heresia no que eu estou falando? Tem algum irmão muito incomodado comigo? Eu posso continuar? Quando, pelos nossos esforços, nós buscamos merecer o amor de Cristo, nós estamos rejeitando o sacrifício de Cristo, afirmando que o seu sacrifício é desnecessário. E o ponto que deve chamar nossa atenção aqui é que no verso 5, Pedro está dizendo assim: mas vocês são pedras vivas que edificam um templo espiritual para Deus. Olha que maravilha, irmãos. Que alegria a gente estar nesse prédio novo. De verdade, eu estou feliz. Porque agora vocês têm um lugar mais confortável para se reunir e adorar a Deus. Você já percebeu quantas pessoas ainda vai caber nesse lugar? Porque você sabe quantas pessoas nessa cidade estão carentes do verdadeiro evangelho de Cristo? Então, Denis, compra cadeira para esse lugar, porque pessoas precisam chegar aqui para ouvir a mensagem de Cristo. Mas esse prédio aqui, ó, para Deus ele é só um prédio, irmãos. Para Deus, esse prédio não tem valor espiritual nenhum. E eu não estou dizendo que o prédio é algo desprezível por causa do meu comentário. É uma bênção ter um prédio. Nós temos um prédio nas várias cidades que nós estamos. Nós até precisamos de um prédio maior em Montemor, porque não nos comporta mais. Mas o prédio não é espiritual. O prédio não fala sobre Deus. O prédio é apenas uma estrutura onde as pedras vivas, que são o verdadeiro edifício, a verdadeira igreja, elas se unem para oferecer sacrifícios
espirituais a Deus. Então ele diz que como pedras, vocês se tornam uma casa espiritual. Esse prédio foi construído por tijolos. Se você talvez molhar aqui a parede, talvez vá umedecer e vai dar até para você ver a divisão de cada bloquinho e a massinha entre eles. Por quê? Porque uma construção de tijolos, ela é uma construção uniforme. Ela tem um padrão. Mas quando você constrói com pedras, não. Cada pedra tem um formato. Cada pedra tem uma densidade. Cada pedra tem uma cor. Deus resolveu fazer um povo de toda língua, toda tribo, de toda nação. Você está vendo aqui? Olha como a gente é eclético aqui. Tem um povo aqui com cara de alemão. Essa igreja, ela não está tão multirracial, irmão. Vocês precisam evangelizar uns negão para esse lugar. Eu não estou vendo negão nesse lugar. Mas hoje eu vim representar o povo indígena. Ó. Olha para mim, eu sou de Manaus, Amazonas. Então tem índio aqui também. Lá no Convergência a gente quer fazer isso. Ó. O presbitério que começou era um negro, um índio e um alemão. A gente está querendo agora um japonês para fazer parte do presbitério. E nós vamos evangelizar as colônias japonesas. Entende? Depois nós vamos querer um iglu. Nós vamos lá na Antártida para evangelizar um. Então, irmãos, olha que coisa linda que Deus faz. Ele pega um povo de uma cor, de um jeito, de um sotaque. Vocês perceberam que o meu sotaque não é igual ao de vocês? Vocês perceberam que está chiando? Não é? Porque Deus, ele é tão bom que o evangelho que foi lá no Oriente, inaugurado através de Cristo, chegou até o Ocidente. E agora, eu como uma pedra, me uno a outras pedras vivas. E juntos nós vamos oferecer sacrifícios a Deus. Nós nos tornamos uma casa espiritual. O que é uma casa espiritual? Casa espiritual é uma casa da habitação de espíritos. Acompanha comigo o raciocínio. Habitação de espíritos. Por isso que quando você passa num centro de umbanda, de macumba, ali também é uma casa espiritual. Você sente um negócio ruim, porque ali habita espíritos. Mas nós estamos falando de uma casa espiritual que oferece sacrifícios por meio de Cristo para Deus. Por isso que quando as pessoas chegam em lugares como esse, onde Deus é adorado, eles sentem uma presença diferente. As pessoas falam disso na nossa sala de oração, elas falam disso quando elas vão no CPP, elas vão descendo a ladeira, elas falam, nossa, esse lugar é diferente. É, porque há anos nós estamos encharcando esse lugar com oração. Nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Mas o que é um sacrifício espiritual, irmãos? Sacrifício espiritual não é um sacrifício emocional. Sacrifício espiritual não é um sacrifício... Não sei. Sacrifício espiritual é um sacrifício espiritual. E o que torna o sacrifício espiritual não é a origem do sacrifício, mas é de onde ele parte. Por que eu estou falando isso para você? Adormeceu a mão aqui. Estou falando isso para você por quê? Porque se eu resolvesse dizer assim para a irmã aqui, irmã, eu quero te presentear com esse telefone. Ele pode ser um sacrifício espiritual quando eu entendi no espírito que eu vou abençoar a minha irmã com esse presente. É tua filha? Não? Não te chamei de velho. Poderia, né? Tem idade, né? É só para pedir licença, porque eu vou usar um exemplo meio estranho com a irmã. Mas quando não é um sacrifício espiritual, é quando eu estou dando esse celular para a irmã porque eu estou com segundas intenções. Eu estou com uma intenção maliciosa, entende? E eu estou te dando um presente porque eu quero que você se torne refém. E muitas vezes nós oferecemos sacrifícios a Deus que não são a partir de Cristo, porque não são a partir da generosidade de Cristo. Porque Cristo foi tão generoso na cruz comigo, eu posso ser generoso com Ele, entregando aquilo que Ele me deu. Mas eu posso entregar um valor a Deus dizendo assim, eu estou te dando esse dinheiro, porque eu quero isso. Entende? Porque o exemplo
que eu ia pedir licença, que ficava mais tranquilo, eu até desisti de usar o exemplo. Era se eu desse o presente para a irmã, porque eu estava tentando seduzir a irmã. Você entende? Então não é um sacrifício espiritual. Mas o mesmo celular que eu presenteio à mesma irmã, ele pode ser espiritual ou ele pode ser carnal. A minha adoração a Deus aqui na hora da canção, ela pode ser espiritual se eu estou fazendo ela por meio de Cristo. Mas ela pode ser da minha carne. Eu estou falando isso para vocês com autoridade, porque eu já conversei bastante com o Denis sobre isso. Eu fui pelo menos 15 anos da minha vida ministro de louvor. E ontem eu estava conversando com o Renan, em casa. E o Renan falou da mesma experiência. Inclusive eu tenho que mandar no grupo. O Renan tocando com a Soraya Moraes. Estou falando que é para a gente pegar no pé dele, né? Porque ele disse assim, eu deixei a música porque eu entendi, eu achava que aquilo era um ministério. Mas na verdade aquilo dali era só o meu hobby e eu usava de desculpa como se fosse espiritual. E eu falei, Renan, foi exatamente por isso que eu deixei de ministrar. Porque eu tinha necessidade de aceitação. E eu recebia aceitação quando eu ministrava música, porque quando eu saía, eu congregava numa igreja que tinha umas 2.000 pessoas. Quando eu descia no púlpito, assim, com aquele... Aí os irmãos, nossa, irmão, foi uma bênção hoje você. Entende? E eu estou há mais de 15 anos sem ministrar música. Porque toda vez que eu pego meu violão sozinho na minha casa, e eu acerto um acorde, e eu acerto uma canção, eu fico assim com aquele sentimento, nossa, eu sou... E eu fiquei 4 anos sem pregar, porque eu só voltei a vir para esse lugar quando eu senti que esse lugar não me envaidecia mais. De uma certa forma, nós sempre vamos ser tentados a, na nossa pregação, buscar a aceitação das pessoas. Mas hoje eu venho com muito mais temor, entendendo que o meu papel é edificar a noiva de Cristo. Então, como um amigo do noivo, eu tenho muito zelo. Mas eu evito fazer sempre que eu posso. Não é sempre que eu me insinuo, como eu falei para o Denis dessa vez, não. Não, eu vou, porque eu queria de fato celebrar esse momento junto com vocês. Então, voltando para o nosso assunto. O verdadeiro valor desse lugar não é a estrutura, mas são as muitas pedras que Deus, por meio de Cristo, salvou e uniu nesse lugar. E o que Deus recebe de adoração aqui é o que é oferecido por meio de Cristo, porque essa é a única moeda para Deus. Você pode estar há 20 anos cantando e a sua voz pode ser a mais bela da galáxia. Você pode nunca ter oferecido nada para Deus. Sempre foi algo para você, como o presente que eu usei o exemplo da irmã. Foi sempre tentando ser merecedor do amor de Deus ou tentando ser merecedor do amor das pessoas. É sedução, não é adoração. Porque você viu qual é a diferença? Se eu desse o presente porque eu fui tocado pelo Espírito, eu estou adorando a Deus e abençoando a minha irmã. Se eu estou fazendo em segundas intenções, eu não estou adorando a Deus, mas eu estou seduzindo a minha irmã. Essa é a grande diferença. E nós não podemos seduzir a Deus, irmãos. Deus só recebe o seu filho, nada mais. A única adoração que Deus recebe é Cristo. Faz sentido para você? Mas você entende que você é uma pedra? Porque entender que é uma pedra também fala sobre o sacerdócio de todos os crentes. Porque muitos de nós viemos de contextos em que a gente só trocou aquela ideia do tabernáculo de Moisés por um prédio, a ideia do sacerdote, que era Moisés, por ou Arão, né? Um homem, o Denis, e a ideia do dia, que era sábado, pelo domingo. E aí o que você faz? Você está terceirizando a fé. Você vem no lugar e você oferece sacrifícios espirituais, e aí eu deixo o meu recado, irmãos. Esse é um assunto difícil para pastor local falar, então já que eu estou aqui eu vou falar. Ofereça, irmãos. Essa semana foi assunto com vários pastores, essa conversa. Quando nós estávamos numa igreja que a palavra de oferta era Malaquias 3:10, e que a gente dizia que se você não desse, ia vir o gafanhoto destruidor, o migrador, o devorador, a locusta e não sei quem mais, e a borboleta e o carrapato, a todo mundo ofertava. Mas agora a gente traz uma palavra dizendo assim, já que Cristo foi tão generoso com você,
seja generoso com ele. Aí o que a gente faz? A gente dá espaço à nossa avareza. E a gente não contribui. Sabe? É incrível isso. Então, Marcos 12, verso 30, tem o Shema, não sei se vocês lembram. Jesus resumiu os mandamentos. Ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Adorarás a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Adorar com todo o coração tem a ver com a nossa intensidade e entrega. Adorar com a nossa alma tem a ver com colocar nossas emoções junto, porque não dá, irmãos, para separar uma coisa da outra. Com todo entendimento é entendendo que é a partir de Cristo que eu adoro, e não a partir dos meus feitos, mas com toda a força é todo o recurso que eu tenho. Qual é o recurso que você tem, irmãos? Tem gente que tem muito tempo. Tem gente que tem muito talento. Tem gente que tem muito dinheiro. Se Deus te deu mais dinheiro do que você precisa para viver, tem uma mensagem nisso. Ele está dizendo para você assim, ó, tem uma parte que eu estou te dando que é pão. O pão você come. A semente você lança, você semeia. Se Deus te deu mais tempo do que você precisa para administrar a sua vida, tem uma mensagem nisso. Dedique esse tempo para servir pessoas. Se Deus te deu mais talento do que você precisa, tem uma mensagem nisso. Use esse talento para a edificação das pessoas. Então tem gente que tem mais tempo. Serve os irmãos. Tem gente que tem mais dinheiro. Oferta para os irmãos. Tem gente que tem mais... Esqueci, eu já confundi. Vocês já entenderam, então vamos para frente. Então, você é uma pedra. Você é uma parte da construção. E você tem um valor. Eu não sei qual é o seu valor. Mas você sabe, Deus sabe. Você precisa que esse valor valorize essa construção. Ok? Então, eu vou seguir porque eu estou com medo de demorar muito, porque eu estou muito à vontade. Eu fiz um esboço bem pequenininho, mas eu estou me sentindo muito em casa. Da primeira vez eu estava me sentindo mais visitante, agora eu já estou... Então, eu vou para o próximo ponto. Ponto 5 da minha mensagem, que é quando ele fala, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, para e pensa isso daqui, ó. Vamos olhar uma perspectiva antagônica. Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos seus amigos. Antes nós estávamos separados de Deus, agora nós somos separados para Deus. Santo é alguém separado para Deus. Antes nós tínhamos como herança, pela raiz de Adão, o pecado. Agora nós temos por herança, pela raiz de Cristo, a santificação. Irmãos, por Cristo nós fomos escolhidos. Isso daqui deveria curar todo espírito de rejeição. Muitos de nós têm esse sentimento. Eu acho que o irmão não gosta de mim. Ele me olha assim, ele passou por mim e não me cumprimentou. Irmão, o mundo inteiro pode virar as costas para você. E vai ficar tudo bem, sabe por quê? Porque Deus está olhando para você e sorrindo. E essa é a única aceitação que você precisa. Acabou. Bum! Resolve essa, já risca essa daí. Isso daqui eu não consigo conversar preciso conversar com meu psicólogo. Eu já estou resolvido. Deus me aceita. Segundo, apenas Israel era um povo escolhido. Apenas Israel era uma nação eleita. Mas nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos seu povo agora, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Muito além disso, nós somos um reino de sacerdotes. Apocalipse 1:5, Apocalipse 5:10 fala a respeito disso. Um reino de sacerdotes. O que é isso, irmãos? São vários sacerdotes. Nós não devemos ficar aqui na dependência do nosso sumo sacerdote, porque o mesmo Espírito que habita no Denis, o mesmo Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você. A mesma conexão, a mesma comunhão, o mesmo acesso que nós podemos entrar, você também pode. E eu não estou menosprezando a autoridade quando eu falo sobre isso. Deus deu unção de governo para alguns. Deus colocou cabeças na família. Liderança, presbitério, pastores são
pais de uma comunidade, são irmãos mais velhos. E Deus levanta pessoas nesse lugar. Assim como na família existe um pai, e ele é quem lidera toda a movimentação, na igreja existe o pastor, o presbítero. Mas você é um sacerdote, você ouve de Deus igual. E você não deve ouvir de Deus para concorrer com o pastor. Porque na velha religião era mais ou menos isso que acontecia. Um irmão que começava a se destacar em teologia, ao invés de se unir para ajudar o pastor, ele começa a rachar a igreja. Se você sente que você tem um chamado e um ministério diferente do seu pastor, sirva ele até que a igreja olhe e diga: vamos abençoar esse irmão, vamos dar um prédio, uma cadeira, porque o que importa é que o evangelho seja pregado de verdade, irmãos. O que eu mais quero é que a vaidade e a pretensão de tantos jovens que chegam ali no Convergência, elas se manifestem nesse nível. Da gente dizer: você quer tanto? Beleza. Começa a funcionar aqui, para saber se a gente aprova. E aí a gente te envia e te abençoa financeiramente para você abrir uma igreja em outro lugar. Porque a gente não está querendo expandir um reino nosso. As igrejas que nós estamos plantando, na medida que elas são autônomas, na medida que elas conseguem caminhar com as próprias pernas, a gente libera. E os irmãos estão liberados, se quiser mudar de nome, é problema seu. Porque a gente não está querendo construir um império, mas nós queremos que o evangelho seja pregado em cada cidade. Entende? Então, quando tiver pessoas querendo pregar o evangelho, é nosso dever como igreja, vamos enviar essa pessoa, vamos abençoar ela. Você entende? Então, um reino de sacerdotes, eu estou falando de um exército de pessoas que podem entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Mas ele também fala que nós somos uma nação santa, separada. Independe de onde nascemos. Você pode ter nascido no Brasil ou você pode ser um gringo aqui. O fato é que todos nós fazemos parte de uma mesma nação. Uma nação que é celestial, uma nação que é do céu. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, irmãos. Quando ele fala propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, é caro ser VIP, irmãos. Eu fui no Beto Carreiro no meio do ano passado e eu paguei uma nota para entrar lá. E aí no primeiro dia eu não consegui brincar em nenhum brinquedo por causa das filas. Aí eu vi que o pessoal estava vendendo e eu pagava um valor a mais para eu me tornar VIP. Aí o que acontecia? Eu já não entrava mais em fila. Aí eu brinquei em todos os brinquedos num dia só. É caro ser VIP. Eu fiz questão de ter aqueles cartão preto só porque quando eu chego no aeroporto eu tenho sala VIP. Aí eu entro na sala VIP desse jeito, irmão, igual a gente quando está aprendendo a fazer alguma coisa para Deus. Eu olho o pessoal pagando pão de queijo no aeroporto, R$25, né? E eu falo: eu como quantos pão de queijo eu quiser de graça, porque eu sou VIP. É caro ser VIP. É caro você fazer parte de qualquer clube para você ser VIP. A Limeira deve ter clube, né? Montemor também tem. O Ângelo foi lá esses dias. Acho que era uma fazenda, eles pegaram as baias dos cavalos e botaram uma mesa, aí as pessoas sentam. Aí ele voltou de lá brabo, que ele pagou uma nota para entrar no clube. Por quê? Porque para você ser VIP no clube, você tem que pagar. Foi caro para Deus que eu e você nos tornasse propriedade exclusiva dele. Sabe qual foi o preço que ele pagou? O sangue, a vida do seu filho. Irmãos, quem aqui é pai que daria o seu filho para morrer por algum pecador? Porque eu já te adianto, eu não daria os meus. Os meus são meus. Você que morra, o meu filho não. Jesus deu o seu bem mais precioso para morrer no lugar de miseráveis pecadores como eu e você. Deus pagou caro pela nossa exclusividade. E a gente olha para o Filho de Deus crucificado e diz: desce daí. Porque eu não estou muito feliz de ser propriedade exclusiva de Deus, não. Eu também quero ser do mundão. Eu também quero curtir a balada, a bebida, a prostituição, drogas e tudo que o mundo tem a me oferecer.
Mas o que é mais interessante é que Pedro está lembrando as pessoas tudo que Deus fez por elas e quem elas se tornaram. E aí, claro, que ele fala, e eu até vou saltar, ou melhor, eu já saltei a parte quando ele fala que eles rejeitaram, mas a pedra que é a pedra fundamental se torna a pedra de tropeço. Eu dei lá na introdução, então vocês já entenderam o que está falando. Porque a minha ênfase está aqui, irmãos. Assim, podemos mostrar às pessoas, assim como na posição de filho, na posição de nação santa, na posição de sacerdócio real, na posição de povo escolhido, na posição de filhos, eu posso mostrar para as pessoas que não conhecem o acesso que eu tenho de ser VIP. Como é maravilhosa a obra daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu, irmão? Você tem um cartão black. Jesus te deu um cartão black. Não é para você ficar igual o Ivo no aeroporto, se achando melhor do que as pessoas que não têm e estão pagando caro para comer pão de queijo, não. Porque o que acontece muitas vezes na igreja é isso. Isso é farisaísmo. Isso é aquele cara de Lucas 18 que orou na porta: Senhor, obrigado porque eu não sou como aqueles. Eu falo que essa é a oração de carnaval, né? Todo carnaval a gente ora. Obrigado, Senhor, porque muitos celebram a festa da carne, mas nós estamos aqui te adorando. Condenado. Merece o mesmo inferno de quem está lá no bloco. Entende? Isso é farisaísmo e não é disso que o Evangelho fala. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Ele está dizendo: eu te dei esse cartão black para você acessar a sala VIP, para você provar da sala VIP, da bondade de Deus, de que o Senhor é bom. E aí você anuncia para as pessoas que não têm esse cartão como é admirável essa obra. Faz sentido? O Evangelho tem a ver com conhecer a Deus e torná-lo mais conhecido. É muito bom a gente estar aqui em comunhão. É muito bom a gente partir o pão de casa em casa. Mas não é exatamente todo o plano de Deus. Ele quer algo mais, irmãos. Nós fomos criados para a glória de Deus, mas a nossa condição de pecado tende a desonrar Deus. Mas agora que nós estamos em Cristo, o verdadeiro sentido da vida se aplica. Para que eu e você fomos chamados? Aula 1 do catecismo. Qual é aquele catecismo que a aula 1 é que nós fomos criados para a glória de Deus? É o da Nova Cidade? Indico aos pais, tá? Para ensinar as crianças. Catecismo da Nova Cidade. São 50 perguntas. Mas eu acho que tem vários catecismos que começam isso. Qual a razão pela qual nós fomos criados? Glorificar a Deus. O que é glorificar? O que é glorificar? Glorificar é tornar algo reconhecido, visto. Nós fomos chamados para glorificar. Efésios capítulo 3, o verso 9 e 10, ele fala que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida pelos principados e potestades pela igreja. O nosso dever como igreja é manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que ele está dizendo, Pedro, deixa todo o engano. Irmão, você não pode sair daqui do culto ouvindo uma palavra e chegando na sua casa mais endemoniado do que você saiu. Porque isso acontece. Acontece comigo. Eu saio do culto brigando com a mulher e eu volto para casa brigando mais ainda. E a palavra falava de pacificação, de paz, de comunhão. Como é que pode, irmão? É porque eu não estou conseguindo experimentar a bondade de Deus. Eu não estou conseguindo ver como Deus é bom. Por que eu não estou conseguindo ver que Deus é bom? Porque eu não estou conseguindo ver o quanto eu sou mal. Então eu quero concluir dizendo para vocês que nós conhecemos a bondade de Deus através do sacrifício de Cristo. Não tem manifestação de bondade maior. Dar um iPhone de presente para alguém que não conhece é bondade, né, irmão? Eu não vou te dar porque esse eu ganhei, mas eu não compraria um desses, não. Mas é bondade. Mas bondade muito maior ainda é receber aquilo que não tem preço.
Porque um iPhone, qualquer trocadinho dá para comprar. Não é tão pouco trocadinho, mas é uns trocadinhos. Mas o sangue de Cristo é muito caro. Então eu quero concluir dizendo para vocês, nossos pecados foram perdoados. Você não precisa mais andar naquele velho modelo. Porque você tem uma herança. Você sabe como é o processo de herança? Simplesmente é depositado na conta. Não tem a ver com os teus méritos. Eu fico muito invejoso dos meus amigos que de vez em quando estão recebendo herança. Tem um daqui que recebeu recente, né? Falo, poxa, nunca vem herança para mim, meus amigos estão tudo recebendo herança. Porque herança é algo que você não tem mérito nenhum. E daí que eu sou filho do meu pai? Eu não fiz nada pela riqueza dele. Foi ele que conquistou a riqueza dele. Mas ele simplesmente transfere por direito toda a riqueza para mim. E por Cristo nós recebemos essa herança. Dentro de mim e de você existe a pessoa de Deus habitando em nós. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Ele não é menor que Jesus. Ele não é o Deus menor. Ele não é menor que o Pai. Ele é Deus dentro de nós. Quando Jesus disse que ascenderia ao céu, ele disse que ele iria porque se ele fosse, ele não enviaria algo muito melhor. Jesus disse que o Espírito dele é muito melhor que ele. Isso é escandaloso, irmãos. Esse Espírito que Jesus falou que era muito melhor que ele, habita dentro de mim e de você, aqueles que creem no sacrifício de Jesus. E esse Espírito nos leva na direção de Deus. Da mesma forma que a nossa carne nos leva na direção do pecado, o Espírito nos leva na direção de Deus. Mas essa não é a melhor notícia. Você sabe qual é a melhor notícia? A melhor notícia é que antes eu estava separado de Deus, mas agora, cara, olha isso aqui. Eu e você somos amigos de Deus. Irmãos, a gente enche a boca para dizer que a gente é amigo de alguém. Entende? Eu falei que o Iago Martins está lá em Montemor, né? Eu não sei nem se vocês conhecem quem é o Iago Martins. Aí, se eu disser, ele não é meu amigo, não. Eu nem gosto muito dele, não falem para ele. Mas se eu dissesse para vocês, irmãos, eu sou amigo do Iago Martins, eu ia estar todo cheio de mim mesmo. Entende? Mas eu sou amigo de Deus, o Criador do universo. Aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a amizade dele para comigo, ela é, como é que a gente chama? Imutável. Eu posso fazer o que for. Ele diz que nada vai separar o amor dele por mim. Então a segurança da nossa amizade não está em mim, porque eu sou infiel. Mas ele é fiel. Você também é amigo dele. Esse é o maior presente que Cristo nos deu. A reconciliação. A gente fala muito sobre o perdão. A gente canta muito sobre o perdão. Mas a gente não fala da amizade. Seria legal saber que teve uma ofensa entre mim e o Denis, entre eu e o Denis, o que é correto mesmo, irmão? Esqueci. Entre mim e o Denis, e eu dizer assim, mas o Denis me perdoou. Porque tem irmãos que eu vejo no casamento dizer assim, não, eu perdoo ele sim. Ah, que bom, irmãos, então vamos orar pela restauração do casamento. Não, pastor, não entendeu. Eu quero divorciar. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero ele. Deus podia fazer isso, né? Não, eu perdoo o pecado de vocês, mas eu não quero mais papo com vocês nunca mais. Mas assim a gente relaciona na igreja. A pessoa só falou uma bobagemzinha sua, que nem é tudo mentira. O que ela falou é até verdade, ela só não falou de uma forma objetiva e na sua cara, ela falou para os outros, né? Aí você fica tão ofendido, a pessoa vem te pedir perdão e você diz assim, eu te perdoo, mas nunca mais você fala comigo. O nosso pecado ofendia a Deus e Ele nos perdoou. E além disso, Ele jogou todo o nosso pecado no esquecimento. E agora Ele disse, vocês são meus amigos. Vocês têm paz comigo através do sangue de Cristo. Isso é escandaloso, irmão. Isso precisa te ofender, irmãos. Eu quero que você fique brabo comigo.
Mas ame o evangelho nessa manhã mais do que quando você chegou aqui. Mas tem mais, irmãos. Além de ser reconciliado com Deus, nós nos reconciliamos conosco mesmo. É difícil, irmãos. Eu sou todo problemático, irmãos. Eu descobri na minha estafa que eu sou TDAH. Você também é, né? Deus te abençoe. O pastor de vocês também é. Por isso que ele anda com a gente. Porque um TDAH só se dá bem com o outro. Talvez você não gostou de mim hoje, porque você não é. Graças a Deus. E aí tem hora que eu fico, Deus, mas por que eu sou assim? Cara, mas peraí. Você está reclamando para a pessoa que te fez. Isso é muita ingratidão. Foi ele que quis que eu fosse assim. Ele disse, eu te amo assim, querido. Entende? Então está tudo bem, eu estou reconciliado comigo, porque Deus está sorrindo para mim. Mas agora eu também posso me reconciliar com meu irmão. Ah, mas é porque ele me maltratou, ele falou mal de mim, ele abusou de mim, ele fez não sei o quê. Está tudo bem, cara. Porque Deus está sorrindo para você. E não importa o que os outros pensem ao teu respeito. Deus pensa bem. Os pensamentos que Ele tem sobre você são pensamentos de paz e não de mal, né? Mas tem mais, irmãos. Antes nós éramos órfãos. Agora, filhos. Antes, solitários. Agora, temos uma família. Antes, miseráveis pecadores. Agora, santificados pela graça de Cristo. Irmãos, lembrem de uma coisa que eu não preguei, mas guardem isso da mensagem. Nós temos diante de nós um novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo. Eu terminei e eu quero orar por você, se você me permitir. Pai, muito obrigado por essa comunidade, por esse prédio, pela vida do Denis, da sua família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está levando esses irmãos a um novo tempo. Antes eles estavam presos por tradições, mas agora eles receberam a liberdade que há em Cristo. O novo tempo que o Senhor tem para eles não fala sobre estruturas, não fala sobre novas pessoas, mas fala sobre uma nova mente, Pai. Eu oro sobre metanoia aqui, Senhor. Uma mudança de mente. Eu oro para que cada santo de Limeira, cada santo dessa comunidade, cada santo que me ouve, que ele seja tocado pelo poder do Teu Evangelho, que ele seja extasiado, embasbacado com o poder do Teu Evangelho, que ele tenha o seu coração ferido pela ofensa do Evangelho da cruz, Senhor, mas que ele tenha o seu coração curado pelo Teu terno amor, pela Tua graça, Pai. Eu oro para que a obra que o Senhor começou na vida dos meus irmãos permaneça. Eu oro para que nasça nesses dias uma fome espiritual, para que haja um desejo de Te conhecer mais, Senhor. Eu oro para que haja cada dia mais conversão, para que pessoas que possam ter andado num caminho de convenção, de serem convencidos, eles agora sejam convertidos à Tua imagem, Pai. Eu oro por frutos dessa palavra nesses dias, no nome de Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Continua a manifestar o Teu reino, continua a manifestar a Tua fama, continua a manifestar a Tua glória. É isso que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus.